Ação de energia de graça a 0,25 PVP. Hoje nós vamos falar dessa distribuidora de energia, vou comparar com outras distribuidoras, vou mostrar não só sobre essa empresa, como alguns pontos importantes do setor de distribuição de energia. Deixa o like, ativa o sininho para você ser notificado de novos vídeos. Então nós temos aqui as empresas de distribuição de energia, nós vemos a Equatorial, aquela empresa que costuma investir em distribuidoras que estão meio ruins, e aí elas vão fazendo o turnaround dentro dessa distribuidora e conseguem assim gerar bastante receita maior para ela, então ela trabalha aí na eficiência. Nós temos a Neo Energia, que vem num processo pesado aí de investimento, é uma expectativa de começar a colher frutos, cuidado com a dívida, alguns enroscos que tem que ficar de olho. Nós temos a Energias do Brasil, que até pouco tempo estava bastante barata, começa a se consolidar como boa pagadora de dividendos. E temos a CPFL, que até pouquíssimo tempo muito barata, eu falava aqui que era estranho, né? Ela tá aqueles preços sem nenhum risco aí, óbvio. Então ela acabou subindo pra caramba de repente. E aí nós temos a Light. Há um PVP de 0,25, um PL de 6,41, mesmo todo enroscado nesse momento. Seria então uma oportunidade aí disruptiva dentro do setor de energia, é isso que nós vamos entender hoje. Ela está aqui então com esse PVP ridículo de 0,25, um PL aqui barato, um dividendo aí que historicamente já foi mais, daí bem maior, né? 9, 10%, e hoje está em 4,42. Nós temos aqui as margens aí um pouco apertadas, isso aqui vai muito de encontro com o problema que ela sofre, né? Uma dívida que segue aí um pouco pressionada em razão ao seu EBIT, que também está um pouquinho aí travado, né? O seu resultado operacional, ROI e ROIC aí difícil de retorno, exatamente pelas margens aí prejudicadas, e um crescimento de receita aí de 9%, até que não é tão ruim, mas bem abaixo aqui quando a gente olha o setor de energia, que é muito bom. Então, vamos falar um pouco aí da Light, e eu vou ter alguns conceitos interessantes aqui do setor de distribuição de energia, tá? E quando a gente vê o dividend yield histórico da Light, já teve 9,40, 9,60, aí deu uma caidinha para 4 e pouco, depois 10,5, 7,80, e aí veio o período das trevas aqui. Tá certo que no período aqui da Dilma, né, não foi muito bom para as elétricas, mas de qualquer forma não era só isso, ela já estava muito ruim a Light, e aí ela começa a recuperar em 2021 para cá, voltando aos dividendos. Seria então a possibilidade de ganhar mais ainda dividendo do que 10 e pouco, já que pode ser um início aí de um turnaround, como fez a Semig, a Copel, algumas empresas aí de energia fizeram. Então vamos dar uma olhada, né? Em termos aí de governança, ela é boa, elas têm aí apenas ações ON, tem tag along 100%, tem a BlackRock por detrás aí dos acionistas, do Santander, tem, enfim, é uma boa governança, mas vamos olhar aqui em pontos mais importantes, como por exemplo, a receita líquida. A gente vê sim uma receita subindo, então pode ser aí o início então de um turnaround. Vamos continuar vendo. As margens entre sobes e desces são ainda apertadas, né? Não sai muito do lugar. O lucro líquido tá aí sofrendo, né? Entre sobes e desces aqui, não está mostrando muita tendência. Por que será? Já que sua receita está subindo tanto? Por conta, né, do resultado financeiro que vai comprimindo aí o seu lucro, né? O resultado financeiro é por causa aí do seu endividamento, que está pesado, e aí acaba cada vez mais ficando pesado esse endividamento, até mesmo porque a Selic está aumentando, a inflação, tudo mais. Então é um momento ruim para a empresa estar investindo, e ela tem que investir exatamente para corrigir aquele problema lá das suas margens. Eu já vou falar sobre isso. E vamos relembrar aqui então rapidamente o setor de energia, que nós temos a geração de energia, que é o responsável por gerar energia, então os pepinos da geração ficam por conta deles. A transmissão é levada da geradora até a distribuidora, então o pepino aí é deixar apenas a linha disponível aí. A distribuição de energia, ela pega os maiores pepinos que ela está responsável aí por levar para o consumidor final. E aí, quando tem inadimplência, ela é que vai ter que lidar com isso. Quando tem aí perdas não técnicas, ou seja, o famoso gato, né? Quando aí passar do limite aceitável, ela que vai ter que lidar com isso. E além de todo investimento que ela também tem que fazer para expandir a sua rede de atuação, e assim, isso aí é positivo também. Ela faz tanto investimento a empresas de distribuição de energia, e ao final da concessão,
o governo acaba renovando, isso não é uma regra, mas ele acaba renovando a concessão como forma de pagamento aí do que ele teria que pagar caso fosse encerrada essa concessão. Então, geralmente, no final da concessão, existe aí uma renovação por mais 30 anos da concessão, o que é positivo, mas existe, por exemplo, a possibilidade do governo aí não fazer isso, né? Ele pode simplesmente não estar muito satisfeito com a Light, pagar isso aí e fazer esse leilão dessa distribuição para outra empresa aí interessada. Não é uma regra, né? Mas é um ponto aí que acaba ajudando as empresas que já têm a concessão mantê-las. Então, a gente tem aí essa questão na distribuição de energia e a Light ela é mais distribuidora. Vamos olhar aqui então. Quando a gente entra um pouco mais no detalhe da Light, a gente vê que os vencimentos da concessão de distribuição é em 2026. É provável, talvez, aí que renove realmente por mais 30 anos, mas não é garantido. O mercado, talvez, aí, quando ela consiga realmente renovar essa concessão até mais 30 anos, aí vai ficar muito bom para, de repente, ela ser até comprada por outra empresa. E aí, realmente, vai ser 3x, 4x, vai ser muita multiplicação de dinheiro, porque a oferta deve vir bastante grande. Mas enquanto tiver esse enrosco aqui na concessão, independente se é mais provável que renove ou não, ninguém vai querer comprar uma empresa que não está renovada aí, né? Está nessa indecisão aí. Então, isso aqui é um enrosco que pode destravar um valor gigante aí, caso seja adquirida por outra empresa. Nós temos a geração que termina em 2028 e provavelmente deve estender por 2 anos aí, por conta da crise e tudo mais, né? Repactação que fizeram aí várias empresas que têm geração hídrica, mas depois disso vai ter que enfrentar aí, né, a concorrência realmente para renovar essas licitações aí. Então, falando aqui em termos de peso, o que é geração, o que é distribuição, fazendo aí um aproximado, tá? Então a gente vê aqui a geração 158 milhões no EBITDA do 1T e no EBITDA aqui da distribuição 332 milhões. Então a gente vê aqui que 2/3 aproximadamente seria a distribuição. Ponto. Ah, mas a distribuição vai melhorar, não sei o que, a geração isso, aquilo. A gente só quer fazer aqui o 80/20, tá? Então é 2/3 distribuição, pra gente ter uma noçãozinha aí. Então, como eu já disse, né, as distribuidoras de energia elas têm alguns pontos para ficar atentas para cumprir a meta da ANEEL, que são aí as interrupções. Então, ela tem que manter uma certa frequência de interrupção menor ou uma duração de interrupção menor possível. E também tem as perdas aí que elas têm que manter sobre certo patamar. Então, o principal problema da Light são as perdas e é aqui que a gente vai focar mais, tá? Então, lembrando aqui que temos a perda não técnica e a perda técnica. A perda técnica é a perda que acontece pelos equipamentos. Por exemplo, os fios têm dissipação de calor, né, que é a perda de energia. Então, naturalmente, perdas aí por parte dos equipamentos não tem muito o que fazer. É perda que a tecnologia vai melhorando até e vai aos pouquinhos aí amenizando, mas sempre vai existir alguma coisa. Então, tem as perdas aí técnicas, não é tanto problema, e mais as perdas não técnicas, e aí está o principal problema da Light, né? Que é o famoso miauzinho, né? O gatinho aí. Então a gente tem aqui a perda, né, da Light em 57,16% e o limite aqui da ANEEL de 40,93%, que aliás aumentou de 36%. Então houve aqui uma melhora, que isso aqui vai proporcionar bastante melhorias para a Light, tá? Já era até esperado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que passar de 40,93 é totalmente arcado aí pela Light. Então você imagina, você não está tirando do lucro, você está tirando da receita. Então é catastrófico, né? Porque a empresa está tendo um custo para gerar isso aqui, para distribuir isso aqui, é um custo dela. Tem um monte de custo na empresa de distribuição de energia e ela está tendo aí que perder, que arcar para si toda essa diferença aí que dá quase aí quase 17% aí, né? Para ela. Isso aqui porque melhorou o patamar, né? Normalmente, ao longo dos anos, a ANEEL vai diminuindo, mas a ANEEL reconhece aí que é uma área difícil, né? Tem a criminalidade, né? É muito difícil aqui a área de atuação da Light. Então, a gente vê que isso aqui não é de hoje. Lá em 2016 eu fui pegar o histórico, olha só, era 23 e tal, e aí, ó, começou a aumentar em alguns momentos, e hoje ela está aqui com uma perda técnica, uma perda total, na verdade, de 28, está maior do que estava antes, está começando sim a descer, uma perda total, só que ainda, né, não está dentro dos patamares regulatórios também, tá?
Então a gente vê que as perdas é uma questão já longa aí da Light. E falando então das perdas técnicas, ela está aí avançando bastante, né? Então ela está fazendo blindagem, né? Olha só, a rede aérea mais robusta, a caixa de medição blindada, balística, podendo atender 844 clientes. Então olha só o nível que chega o Brasil, né? Inspeção bastante feitas aí, aumentando bastante aí ao longo do tempo. Está conseguindo fazer algum resultado, mas o mercado tem que ver se isso aqui vai ser contínuo. Também tem substituição aqui de medidores, né, e tal. Isso aqui já vai mais na... atua nas duas partes, né, na perda aí não técnica e na técnica também. Então a gente vê aqui outros pontos. Esse aqui tudo vai acabar gerando um custo para a empresa, né, os investimentos. Mas tem também algumas coisas que não gera custo, eu acho interessante. Como, por exemplo, né, esse projeto piloto aqui, né, que é um recurso aí do Programa de Eficiência Energética, aprovado pela ANEEL, ou seja, não foi a Light, tá, que está pagando isso aqui, é o programa aí que está pagando, o governo, né, sei lá. E aí nós temos aqui, então, a geração distribuída na modalidade da geração compartilhada, ou seja, a Light vai lá, instala na comunidade, tá? Aqui tá as regiões que está atendendo, cada vez vai tendo mais regiões. Ela vai e instala essa geração distribuída e para reduzir o custo aí de energia desse pessoal. Então eles vão conseguir pagar menos energia e aceitando isso aí, né? Acabam aí pagando a sua energia, não indo para o gato, mas vão ter energia mais barata, é verdade, mas pelo menos vão estar pagando, não vão estar gerando um custo 100%. Lembrando que também toda sobra aqui, né, não é financiada pela Light. Então é algo positivo, né? A gente vê mais clientes que vão acabar entrando aí na base de recebimento da Light. Então a gente vê aqui em relação a essa dívida, né? Tudo isso aí gerou uma dívida, né? E realmente a gente vê uma dívida por EBITDA crescendo bastante, que esse EBITDA não está crescendo tanto quanto a dívida. Dívida líquida saltando bastante. E o custo da dívida, ou seja, essa dívida está sendo mais cara a se manter, porque a Selic está aumentando, a inflação está aumentando, tudo mais. Então olha só, o custo nominal aqui da dívida bastante caro, embora o custo real não esteja tanto ainda. A amortização está aqui bem divididinha ao longo dos anos. Indexadores é 38% IPCA e 62% CDI, bastante impactado então pela Selic. Então a Light trocou de CEO, né, nessa semana, acabou subindo aí 10% no mesmo dia, mas ela vem de muitas quedas, nem apagou as quedas todas. Em termos de cotação, a Light no último ano caiu aí 62% praticamente. Quando a gente vê aqui um período de 5 anos, ela teve vários sobes e desces, caindo 74,8%. A gente pega aqui esse fundo aqui antes da pandemia, inclusive, até o topo aí, pouquinho antes também da pandemia, 142% de alta. Então, um case aí que acaba virando muito especulativo, né? Vai melhorar, não vai? Mudou o céu, não mudou CEO, né? E aí a gente vê aqui, em todo o período, não foi muito diferente, né? Ela teve aqui quedas infinitas, enrosco para baixo, a gente sobe as ações e cai, sobe, cai, e fica nesse zigue-zague infinito. Então, tem que ter cautela nela, mas ela tá barata, como a gente vai ver agora, o preço justo das corretoras. Então, além da gente ver um PVP e um PL muito barato, a Light tem preços alvos aqui, preço justo, pelas corretoras muito descontado. A gente vê um potencial aqui de alta de 196% da Genial, 185% da Safra e 109% aqui do BTG, que atualizou inclusive o preço justo para baixo, tá? Dando uma média, então, de 160% aí de upside, mas eles declaram aqui que é um case aí que tem algum risco, que talvez não seja ainda o momento aí preciso para estar entrando, algumas põem como neutro, algumas põem como compra, então ainda traz uma certa indecisão, embora todo mundo reconheça que está barato, né, e de repente pode saltar mais ainda que esses preços justos, conforme eu disse, caso renove lá a concessão, caso venha aí uma aquisição, né, do mercado externo. Então já vê 2 Cs, né, e Cs a gente sabe que não pode ou não acontecer. E comente se você gostou desse vídeo, trazendo aqui uma ação que pode ser explosiva, mas tem um certo risco, então está trazendo aqui uma ação um pouquinho diferente daquelas tradicionais que a gente gosta de investir mais, né, e pôr exatamente um peso maior nelas também. Espero que tenham gostado desse vídeo, um abraço, até o próximo, valeu!